Já resolveram todas as dúvidas aí, né? Com a ida. Esse coronavírus mudou o planejamento de vocês, né? Me ouvindo bem? Luiz, Marcelo? Sim, professor. Tranquilo, né? Sim, professor. Tá ótimo, então. Sim, professor. Tá ótimo. Obrigado, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente inicia a nossa aula. Okay? Aí vamos manter aquela mesma dinâmica da aula passada, onde vocês interagiram bastante, e a gente trocou bastante ideias. Isso tornou a aula bem dinâmica, isso enriquece bastante. As intervenções do Luiz sempre são bem-vindas, tá, Luiz? Que você trabalha nessa área, né? E tem uma outra pessoa que também trabalha nessa área, que na aula passada falou que é fisioterapeuta. Quem foi que falou? Tá presente? Eu, professor, Dália. A Dália, né? Ótimo. Então, Isso. a sua intervenção e do Luiz sempre são bem-vindas, já que vocês atuam nessa área. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu ouvi um pouco do bate-papo de vocês lá com o Vicente. Né? Vocês todos já têm orientadores ou não? Ainda não. Ainda não, né? Estão definindo ainda os E orientadores. ninguém né? tem ainda, professor. Ainda Ninguém não, né? ainda, Então, professor. Diz Não, que é mas pelo menos Professor, viajar, eu vou cursar essas sair e vou matérias. entrar de novo, tá? Tá Eu vou jóia. entrar pelo computador. Tá já, então. Mas volta, hein? Então, vamos lá. Vocês estão visualizando minha tela, né? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, jovens. Qual é a interpretação de vocês quando vocês olham para essa imagem aí? Não falem todos ao mesmo tempo. Dado o conteúdo do nosso módulo, olhando para essa imagem, qual é a interpretação de vocês? Involução, né? Evolução. Quem falou? Evolução? Involução, Marcelo. A involução. Involução, né, Marcelo? Tá. Mais alguém? Não? Bom, deixa eu mostrar essa outra imagem para vocês. Qual é a interpretação de vocês para essa imagem? Não? Ninguém quer se arriscar? Ninguém quer falar? O que vocês interpretariam dessa imagem? Realidade distante ainda. Hã? Uma realidade distante. Uma realidade distante, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre ergonomia, ok? E a gente olhando para essas duas imagens, né? O que essa imagem está querendo nos passar, né? Dado esse conteúdo dessa disciplina, é que o homem está se adaptando ao trabalho, ao ambiente dele de trabalho, ok? Então ali representa isso. E essa daqui está representando o quê? Que o local de trabalho, o ambiente de trabalho está se adaptando a ele. Ok? Então, isso tem a ver com a ergonomia. Tá? Então, o termo ergonomia, ele vem desses dois termos, da junção, né, de ergon mais nomos. Ergon é trabalho e nomos é norma, regra. Então, como se fosse regra do trabalho. Tá? Existem várias definições na literatura de ergonomia, várias definições, umas mais longas, outras mais curtas, tá? Umas mais técnicas, outras nem tanto. Mas uma definição que eu gosto muito é do Ichiro Ita, onde ele fala que o que é ergonomia? É o estudo da adaptação do trabalho ao ser humano. Essa definição dele, né, muito curta, mas ela explica bastante do que é essa ergonomia. As outras definições, tá? Tem no material de vocês, está disponível várias definições de ergonomia, são definições mais técnicas, mas o núcleo da definição, a essência da definição é essa que está escrita aqui. Tá? Então, quando a gente falar que vai estudar ergonomia, o que eu vou estar estudando é a adaptação do trabalho ao ser humano, e não do ser humano tendo que se adaptar ao trabalho. É o inverso. Okay? Então,
A ergonomia foca nisso, nessa adaptação do trabalho às características humanas. Tá? Então, a ergonomia ela tenta ser esse viés da balança, né? Ele tenta manter esse equilíbrio entre o trabalho e a produção. Tá? E existem 3 dimensões de estudos da ergonomia. Uns chamamos de dimensões, outros chamamos de campos, tá? De estudo da ergonomia. Que é a ergonomia física, ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva. Tudo bem, gente? E a gente vai ver um pouco de cada uma desses campos, dessas dimensões da ergonomia. Da física, da organizacional e da cognitiva. Tá? Algum de vocês já trabalhou nessa área ergonômica? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Já, professor. Oi? Eu já trabalhei. A Denise. Aliás, trabalho até hoje. Denise, né? Você? Eu fui analista de ergonomia durante 5 anos. Foi, Então, hoje não é mais. Não, hoje eu estou na supervisão da área de meio ambiente e da área de ergonomia. Tá. Então, vai ter várias coisas aqui que coisas que você já sabe, Denise, ok? Então, fique muito à vontade de contribuir com a sua experiência, né, durante esses 5 anos que você teve. Tá? E os demais vão estar vendo coisas novas aí. Tá? Então, essas 3 dimensões são as que são mais estudadas. São escolas ergonômicas, campos ergonômicos, que é a ergonomia física, organizacional e cognitiva. E a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas deixa eu ir adiantando, que a ergonomia física é aquela que é mais aplicada no dia a dia do trabalhador. E a gente vai saber o porquê, né? Dentro das empresas, na verdade. Então, a ergonomia física, os aspectos que ela costuma estudar é o quê? É postura, é a força excessiva demandada, são os movimentos repetitivos, é o transporte de carga, é o layout, é o mobiliário, é a temperatura, umidade, o ruído, iluminação. Ou seja, por isso que o nome é ergonomia física. Tá? E esse campo, né, ele é o mais aplicado dentro das empresas, por uma questão, daqui a pouco a gente vai ver, que vai se tornar um pouco mais óbvio quando a gente se compara com a ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva. Porque isso aqui é mais visível, né? Eu consigo ver, tá, essas questões ergonômicas relacionadas às questões físicas. Eu consigo ver uma postura inadequada, eu consigo ver um mobiliário inadequado, eu consigo ver um layout inadequado, eu consigo medir e sentir uma temperatura, uma umidade, um ruído, uma iluminação inadequada. Então, por ser mais perceptível, mais visível, ele acaba sendo muito mais aplicado dentro das empresas a ergonomia física. Ok? O que vem a ser ergonomia organizacional? Agora, está claro para todo mundo o que é uma ergonomia física? É aquela mais relacionada ao layout, à disposição do mobiliário, tá? Aos movimentos, à postura do trabalhador e esses ambientes relacionados à temperatura, umidade, ruído e iluminação. Tudo isso está dentro desse estudo relacionado à ergonomia física. A ergonomia organizacional, que é um outro campo de estudo, de aplicação, ela está muito mais relacionada ao ritmo de trabalho e produtividade, está muito relacionada à formulação de exigências e padrões de desempenho e estabelecimento de rotinas e procedimentos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Tem algumas empresas, tá, que eles adotam, só para a gente entender o que vem a ser a diferenciação da ergonomia, a organização com as demais. Não tem empresas que adotam bônus ou ganhos por produtividade? Não tem? Por metas, né, alcançadas? Então, tem empresas que estabelecem algumas metas de produção, metas de desempenho, metas de qualidade, e isso está linkado a essa questão, a um ganho financeiro. Tá? Então, isso faz parte de estudos dessa ergonomia organizacional. Tá? Isso é estudado quando a gente define turnos de trabalho, quando define rotatividade em turnos de trabalho, a gente tem nosso ciclo cardiano e a maioria das pessoas é um padrão do nosso ciclo cardiano, que é ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Então, quando a gente muda, tá, e estabelece rotinas de trabalho diferentes, isso é um objeto de estudo na ergonomia organizacional. Então, tem algumas categorias profissionais onde a pessoa trabalha fazendo rotatividade de turnos. Tá?
Só que o nosso ciclo cardiano ele não se acostuma, não se adapta tão rapidamente a isso, ok? Excessos de hora extra, tá? Então tudo isso está relacionado dentro desse campo de estudo da ergonomia organizacional, ok? Luiz e Denise, vocês querem fazer alguma colocação? Já que vocês atuam nisso? Tem algum exemplo? Querem colocar alguma experiência ou não? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então, né? Ah, ótimo. Estou ouvindo. Eu preciso do professor, mas feedback de vocês. Que a minha internet ela está instável, tá? Ontem mesmo eu tive que dar aula e por 2 vezes a minha internet caiu. Por favor, Luiz. Eu acho que é importante a gente citar, quando a gente fala de economia organizacional, às vezes as solicitações que o servidor é requerido, né? Que a organização pede que ele execute as coisas que são a questão de adoecimento mesmo do grupo de trabalho. Mas não tenha um exemplo assim para colocar. Mas você percebe, Luiz, eu acho que é muito mais, eu não vou dizer assim mais fácil, mas é muito mais comum a ergonomia física ser aplicada dentro das organizações, né? A gente acaba atuando, quando vai falar em ergonomia, atuando muito mais na questão de layout, de postura, né? De mobiliário, porque isso é muito mais visível, né? Eu não sei se aonde você trabalha isso também acaba sendo mais rotineiro. A gente tem que entender as medidas administrativas, né? Mas é isso mesmo, para mim também é isso que acaba acontecendo. Denise, quer colocar alguma coisa? Não? Essa sou eu, professor Dália. Dália. Oi, Dália. Não, porque a Denise também atua nessa área. A Denise atua. Então, professor, eu acho que é isso mesmo que você abordou, a parte da economia organizacional. A gente sempre pergunta para a empresa qual é o ritmo de trabalho, se é imposto pela máquina, se é uma atividade que é demandada por uma linha de produção, né? Então, como é que está esse ritmo, se é acelerado, a gente sempre pergunta a meta de produção também, né? Está envolvido também dentro dessa produtividade. E tem empresas ainda que adotam ganhos financeiros, né? Sim. E vinculam esses ganhos financeiros a atingimento de metas, né? Então, sim. Isso é um campo de estudo da ergonomia organizacional. E o que vem ser... Então, ó, ergonomia física, organizacional e outro campo de estudo, outra dimensão da ergonomia é a ergonomia cognitiva. Tá? E o que a ergonomia cognitiva trata? Ela trata desses aspectos, desses processos mentais relacionados à execução do trabalho. Tá? Então, aqui a gente não está mais falando do esforço físico, né? Então, a gente está falando desses processos mentais para eu realizar a minha atividade. Então, o foco não é apontar características físicas de um posto de trabalho. É verificar como é que esse processo de tomada de decisão, de memorização, né, esse processo de estresse, esse nível de atenção que é exigido em determinadas atividades. Ok? Então, isso é o que trata a ergonomia cognitiva. Então, o objetivo da ergonomia cognitiva é explicar como se articula esses processos mentais, esses processos cognitivos, face à situação de resolução de problema. Tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aí 2 funções, tá, que exigem, tá, uma atenção cognitiva bem diferente uma da outra. Tá? Então, eu tenho aí aqueles controles de aviação, aqueles controladores de tráfego, e eu tenho aqui embaixo uma outra imagem, que é aquele cara que vai ficar controlando um aviário. Né? Então, são controles. Tá? Agora eu pergunto para vocês, tá? As complexidades são semelhantes dessas 2 atividades? As consequências de uns erros são a mesma?
um cometeu um erro e o outro cometeu um erro? O nível de pressão e estresse é o mesmo? Então, as exigências cognitivas são as mesmas nessas funções? Tá? Então, todas essas respostas aqui são não. Tá? Então, isso é objeto de estudo da ergonomia cognitiva. Tudo bem, gente? Então, quem tem o melhor ambiente em termos físicos de trabalho aqui? Desses dois locais? Possivelmente o controle de tráfego aéreo. Né? Eu vou ali estar trabalhando num ambiente climatizado, eu vou estar numa cadeira, numa poltrona confortável, né? Eu vou ter lá um controle do nível de ruído, né? Eu tenho uma boa mesa, né? Mas eu não estou vendo os aspectos físicos aqui. Aqui o que eu vou estar vendo são os aspectos cognitivos, como é que esses processos mentais dentro desses dois trabalhadores. Então, o foco da ergonomia cognitiva são esses processos mentais, que podem fazer com que uma pessoa acabe cometendo um erro, tá? Ou acabe gerando um nível de estresse muito maior do que o outro. Tudo bem, gente? Mestre, uma questão sobre a cognitiva. Por coincidência, hoje eu estava analisando um case de uma ministra, mas na verdade astronauta que se tornou ministra na França. Ela tentou se matar e foram fazer uma análise, resumindo o caso, né? Bem longo o caso, mas resumindo. Ela tentou se matar, foram fazer uma análise do motivo da morte, ou da morte não, da tentativa, que ela sobreviveu. E, para todos os efeitos, ela tinha sido diagnosticada com a síndrome de burnout, em decorrência da pressão que era exercida no trabalho. Então, dessas três, só para enriquecer o debate, né? Dessas três perspectivas de ergonomia, talvez as consequências de um burnout sejam talvez as mais severas. Tem muita gente que trabalha ali com um trabalho repetitivo, mas a questão da pressão diária, ela influencia tanto dentro do trabalho quanto fora do trabalho, a vivência pessoal da pessoa, os seus parentes, e pode, no caso, para essa mulher especificamente, acarretar essa consequência, né, de tentativa de suicídio. Mas se puder trabalhar, inclusive, se puder depois, num outro caso, na próxima aula, detalhar um pouco mais sobre essa síndrome, seria bacana. Obrigado. Interessante. Paulo, foi muito bem colocado a questão da síndrome de burnout, ou burnout, né? Tem existem duas escolas, tá? São escolas distintas, tá? Tem uma pesquisadora, eu vou tentar me lembrar o nome dela, ela e o outro é o Leiter, são dois uma americana e um americano, e eles desenvolveram um instrumento de medição para se avaliar a síndrome de burnout, ou a síndrome de burnout dos trabalhadores, que é uma ferramenta chamada MBI, tá? E a síndrome de burnout ela é caracterizada em 3 dimensões, tá? Tem a dimensão da exaustão, o trabalhador se sente exausto, sem energia. Existe a dimensão da desumanização, tá? Onde ele começa a tratar as pessoas, os clientes, outras pessoas que trabalham de uma forma desumanizada, tá? E existe uma outra dimensão onde ele começa se depreciar, que é a dimensão da depreciação, onde ele começa a achar que ele não realiza a atividade deles de uma forma positiva, né? Então ele começa a achar que a atividade, tudo que ele faz é mal feito, tá? E existe o oposto da síndrome de burnout, que é o work engagement, né? Que é o engajamento, né? No Brasil a gente colocou esse nome de engajamento no trabalho, que é uma outra escola, tá? Se a gente for fazer existem pesquisas que mostram isso, 95% das pesquisas, embora a gente fala segurança, né, saúde ocupacional, 95% das pesquisas ele se refere aos aspectos negativos. Então, 95% das pesquisas, tá, nesses journals, nesses artigos, nesses periódicos que existem,
é tudo focado nas doenças dos trabalhadores. Né? Então, tem muito mais... Tanto é que são 95% dos artigos só falam das doenças, só que isso vem mudando agora um pouco. 5% dos artigos hoje, né, e isso vem crescendo ao longo do tempo, fala dos aspectos positivos. Aí a gente fala aí do engajamento. O engajamento é o oposto da síndrome de Burnout. Tá? E existem instrumentos também que avaliam esse engajamento no trabalho. Ok? Mas foi muito importante essa sua colocação. Então, esses processos cognitivos, tá? Que levam o trabalhador a adquirir uma síndrome dessa, síndrome de Burnout, ou então que leva o trabalhador a ficar engajado no trabalho, que o engajamento são outras 3 dimensões diferentes. O cara se sente energizado, tá, no trabalho. Ele não quer... não tem pessoas que ele está tão engajado no trabalho que ele não consegue se desligar. O tempo voa quando ele está trabalhando. Então, aquele cara entra num processo de engajamento. Tá? Mas infelizmente, a maioria das pesquisas é sempre nos aspectos relacionados aos aspectos relacionados negativos e não positivos do trabalhador. Tá? Mas esse processo de engajamento também não deixa de ser negativo, né? Porque o cara acaba vivendo a sua vida funcional ali, deixa a sua vida pessoal e do jeito que está o mundo hoje, né? No fim, o cara é só um CPF, ele é só uma matrícula, pega a conta e todo o resultado que ele gerou é zero. Tá. Aí os pesquisadores eles separam isso, não é aquele workaholic, não. Não é aquele cara que só vive para o trabalho, não. É aquele cara, ele está imerso no trabalho, ele se sente satisfeito com o trabalho. Tá? Tem uma escala que mede esse nível de engajamento. Essa escola e esse indicador de nível de engajamento, que é o UWS, né? Que é a principal escala de medição de engajamento. São de 2 pesquisadores lá da Holanda. A maioria dos trabalhos sobre engajamentos faz referência a esses 2 pesquisadores. Tá? Mas é um bom foco de estudo para quem for trabalhar aí nessa área de saúde e higiene do trabalho e quiser fazer o mestrado nessa área, focar nessa questão da síndrome de Burnout e do engajamento. Acho que daria uma boa dissertação de mestrado. Bom, então, o controle de aviação e o controle aviário as complexidades são bem diferentes, as consequências do erro são diferentes, o nível de pressão e estresse são diferentes e as exigências cognitivas são bem diferentes. Tá? E isso é um estudo da ergonomia cognitiva. Tá? Então, exemplo de questões que a ergonomia cognitiva procura responder a gente sabe que é errar humano, mas quem foi que errou? Qual foi o erro? Como é que o erro foi produzido? Como é que eu posso evitar que esse erro ocorra novamente? Okay? Então, são exemplos de questões relacionadas à ergonomia cognitiva. Por favor, Ellen. Alô? Oi. Quer falar alguma coisa? Não? Não, eu só apertei errado, que eu estava tranquilo. escrevendo aí apertei. Então, a ergonomia cognitiva, né, ela acaba contribuindo nas inovações de equipamentos, principalmente no que tange a usabilidade, a interface homem-máquina. Então, antigamente, os objetos, né, que a gente interage, eles não eram tão ergonômicos. Tá? E hoje em dia eles são mais ergonômicos, então a ergonomia acaba contribuindo para isso. Tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho uma dessas contribuições nessas definições de usabilidade da interface humano-máquina. Oi, Josiane. Rapidinho, eu não sei se encaixa nessa parte de ergonomia cognitiva o nosso cenário atual. Por exemplo, eu trabalho numa prestadora de serviço para a Motor Honda da Amazônia, né? Lá dentro. Aí a gente voltou essa semana, a produção voltou hoje. E o cenário não é bom, né? O cenário atual de saúde, enfim, não é bom. E tá todo mundo muito aflito dentro da empresa, utilizando máscara. São várias mudanças que ocorreram depois que nós voltamos. E, assim, é orientado que o funcionário comunique caso alguém da família de casa tenha o Covid
né, ou suspeita. Só que a gente ouve, né, muitas conversas que, se você conviver com alguém que tem o Covid, você vai se afastar, depois vai pegar a conta. Aí, então, o funcionário ele já fica aflito, com medo de ser infectado dentro da empresa e trazer a doença para casa, e também com medo de ter alguém infectado e dizer para a empresa e acabar sendo desligado. Então, é uma situação bem complicada, assim, né? Sim, sim. A ergonomia é uma área de estudo multidisciplinar. Tá? Então, tanto é que tem vários fisioterapeutas, médicos. Ele envolve a área médica, a área de fisioterapia, a área de psicologia, a área de engenharia. É uma área bem multidisciplinar. Tá? Então, essas pressões, né, do que você está falando aí, que a pessoa, e esses conflitos, né, provocados aí pela possível demissão, se ele revelar, né, se está com Covid ou com suspeito, ou ele ou alguém da família dele, certamente isso pode gerar um estresse dentro do trabalho que pode fazer com que ele cometa um erro ou venha a produzir um acidente ou causar um acidente. Tá? Corta o seu áudio. Cortou, não deu para entender o que você falou. Tá, acho que a internet deu uma falhada. Tá, então deixa eu falar de novo. A ergonomia, ela é multidisciplinar, essa área de conhecimento. Então, envolve psicólogos, engenheiros, fisioterapeuta, médicos. Né? Então, é uma área bem multidisciplinar. Tá? Então, certamente, essas pressões que a pessoa, por conta desse conflito de ele poder ou não ser demitido, se ele revelar ele está com suspeita de Covid, ele ou a família, isso pode tirar a atenção dele, né? Isso pode fazer com que ele gere um erro dentro da empresa, dentro do trabalho dele, ou até ocorra um acidente. Tá? Não existe, né? Nós, né? Às vezes a gente fala, quando eu entro dentro da empresa, eu tenho que esquecer o meu lado social. E quando eu vou para dentro da minha casa, eu esqueço o trabalho. É muito difícil. A gente não tem um botãozinho lá, homem social, homem trabalhador, para mudar, chavear. Né? Eu trago para dentro da minha casa a minha carga de trabalho, né, meus conflitos de trabalho, e levo também para dentro do meu ambiente de trabalho essa minha carga social. Então, se eu estou cheio de conta para pagar, eu não vou ficar trabalhando tranquilo. Tá? Então, se eu estou trabalhando pensando se eu vou ou não ser demitido, isso vai tirar minha concentração, eu posso gerar um erro ou causar um acidente. Então, isso tem sim relação com esses processos mentais, sim, Josiane. Ok? Então, eu trabalhei numa empresa e ela passou por um processo, né, de muitas demissões, isso há muito tempo atrás, né, e quando iniciou esse processo de demissão, houve um aumento, sim, da quantidade de índice de defeito dentro da fábrica e de quantidade de acidentes. A gente levantou isso daí e viu que tinha uma correlação. Ok? E isso são processos cognitivos. Tudo bem, José? Ok, professor. Tudo bem, então, professor. Vamos falar. Okay. Então, agora, não é simples, né, esses processos. É muito mais fácil eu trabalhar a ergonomia física, que é algo visível, do que a ergonomia cognitiva, né? Que não é perceptível. Eu não consigo ver como é que esses processos mentais dentro da cabeça das pessoas. Professor. Oi. O senhor falou agora que as pessoas falam, né, que a gente tem que separar o lado profissional do pessoal, saiu da empresa, esquece. O home office diga, né, que a gente literalmente trouxe o trabalho para dentro de casa, né? Aí, por exemplo, eu fiquei nesse período algumas semanas em home office. Aí a mãe, né? No caso, eu sou mãe, sou esposa e trabalho, e a gente tem que conseguir administrar todas essas coisas, né? Não tem aquele botãozinho, como o senhor falou. Nós não temos, né? E hoje muito menos ainda, né? É verdade. Se antes a gente já não tinha, imagina hoje, né? É verdade. Então, quando a gente vai para dentro do nosso ambiente de trabalho e sabe que alguém da nossa família está doente, ou sabe que aquilo que eu ganho não está dando para pagar as contas, eu levo essa minha carga de preocupação social minha para dentro da empresa e vice-versa. Tá?
quando eu estou sofrendo pressão no ambiente de trabalho, quando não estou conseguindo atingir as metas, seja de produção, de qualidade, eu acabo levando isso para dentro da minha vida social. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre interface humano-máquina ou interface homem-máquina. Esse termo interface homem-máquina, que era o termo que a gente acaba ouvindo mais, mas o termo mais apropriado é interface humano-máquina. Tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês, qual é o lado quente e o lado frio da água? Alguém poderia me dizer? A gente está falando de IHM agora, de interface humano-máquina. Aí eu olho sempre ao redor da torneirinha ali, aparece o vermelhinho ou o azulzinho. Agora, qual é o lado certo, não sei não. Então aqui fica difícil, né? Eu saber o que é quente, o que é... E agora? Qual que é o quente, qual que é o frio? Alguém se arrisca? Tá? Aí o Luiz falou agora há pouco. Agora está mais fácil. Agora está claro qual que é o quente, qual que é o frio. Né? Todos nós sabemos que o quente é o vermelho e o frio é o azul. Tá? Então, isso é uma interface homem-máquina, humano-máquina. Tá? Isso evita o erro. Uma simples marcação, uma simples identificação de cor. Tá? Abrir. Como é que eu... Nessa imagem primeira aqui, como é que é o abrir dessa porta? E nessa segunda imagem aqui, como é que é o abrir? Alô? Um de cada vez? Esse é mais tranquilo, né? Esse daqui o abrir e esse aqui não. Queria que vocês dessem uma lida aí. Ó, leia abaixo e diga as cores, não as palavras. Aí digo isso para vocês. E depois eu quero que vocês me digam o que vocês sentiram nisso daqui. Tem que pensar para responder. Oi? Tem que pensar bem para responder, não é automático. Isso gera um conflito no nosso cérebro, não é isso? Tem um lado do meu cérebro que tenta dizer o que está escrito e o outro lado tenta dizer quais as cores, né? E isso gera um conflito no nosso cérebro. Então, a interface homem-máquina, ele tenta tirar esse conflito. Né? Quando a gente vai fazer uma interface homem-máquina, eu tento evitar esse tipo de conflito. Tá? E a gente vai estar falando sobre isso. Então, qual é a definição de uma interface homem-máquina? Então, uma das definições, existem várias definições também na literatura, fala que é o seguinte, que uma interface humano-máquina trata-se de uma superfície que facilita e torna mais eficiente a comunicação entre a pessoa e máquina. Então, toda vez que eu estiver diante de uma superfície, tá, que se comunica, que torna mais fácil essa minha comunicação entre a pessoa e a máquina, eu estou diante de uma interface, ok? Então, uma outra definição, trata-se do canal de comunicação entre o homem e uma máquina, através do qual interage com vista a atingir um objetivo. Tá? Então, a interface homem-máquina, ela trata de um projeto, de uma implementação, de uma avaliação de um sistema interativo destinado ao uso humano. Tá? Então, qual é o objetivo de uma interface homem-máquina? E aqui a gente está falando de ergonomia cognitiva. Tá? Ela procura produzir sistemas mais fáceis de ser utilizados, mais seguros e mais funcionais. Então, o usuário não deve mudar radicalmente para se adequar ao sistema. Então, uma interface humano-máquina bem feita é aquela onde exige pouca mudança por parte das pessoas. Tá? Se eu tiver que mudar radicalmente a forma como eu estou agindo, então essa interface homem-máquina não está tão boa. Aí eu coloco como exemplo aqui o iPhone. Tá? O iPhone foi lançado no ano de 2007, vocês estão lembrados? E foi algo inovador. Tá? E o que teve de grande inovação no iPhone? Qual foi a grande inovação? Os outros telefones não faziam ligação e recebia ligação? Acho que foi a tela de toque, tinha né? agendas. Hã? Só um botão, né, professor? É só um botão que ele tem, né? A grande inovação foi a
usabilidade. Tá? Eles pegaram, projetaram o iPhone para ele se tornar o mais fácil o uso dele. E esses movimentos de crescer, diminuir, rolar, são movimentos que a gente já utilizava no nosso dia a dia. Tá? De trocar de página, assim como a gente troca a página de um livro. Tá? As pessoas não tiveram que mudar radicalmente a sua forma para interagir com o iPhone. Então, o grande salto inovador, tá? Tirando a tecnologia que permitiu fazer isso, foi essa usabilidade, essa interface que foi criada. Isso padrão. Os teclados desapareceram. Tudo agora é o quê? É uma tela touchscreen. Ok? Enquanto que eu era da época que a gente tinha o telefone discado, né? Hoje em dia, ninguém se lembra mais de número de telefone de ninguém. Né? Você vai lá no telefone, já está tudo gravado, ou então tem a foto da pessoa, você clica ali e ele já liga. Se tornou muito mais fácil o uso. Tudo bem, gente? Eu não sei se vocês conhecem esse videogame aqui, esse Wii, tá? E para quem conhece vai entender rapidamente o porquê que eu coloquei ele aqui, tá? Mas esse Wii, a Nintendo, ela estava passando por um processo bem difícil, porque o mercado de jogos é muito grande e ela estava perdendo muito mercado. E eles desenvolveram esse jogo, esse novo game, onde o grande diferencial dele foi esse controle. Porque você conseguia fazer movimentos nos jogos, tá? Sem precisar daquele monte de tecla. Tá? Então, se você ia jogar tênis, você jogava tênis fazendo os movimentos de uma raquete. Tá? Então, isso fez com que as vendas da Nintendo e a Nintendo voltasse para o jogo. Voltasse literalmente para o mercado de jogos. Tá? Então, isso tudo tem a ver com essa interação e sem a necessidade de eu mudar radicalmente. Vocês se lembram do filme chamado Minority Report? Alguém se lembra desse filme? Isso aqui é uma cena do filme. E nesse filme, eu até coloquei a data ali, ano de 2002. Várias das funcionalidades que depois a gente viu até no iPhone, né, e até nos tablets e tudo mais, nesse filme ele já mostrava. É interessante essa questão das ficções. Ok? Bom, então por que a gente deve estudar a interface humano-máquina? Tá? Porque a qualidade da interface determina se os usuários vão aceitar ou vão recusar um determinado sistema. Tá? Então, falhas nessa integração, quando eu falho nesse projeto da interface humano-máquina, então vai exigir maior esforço para realizar a tarefa, eu vou ter maiores chances de erro e maiores chances de acontecer um acidente também. Tá? Então, como vai ser feito esse desenvolvimento? Primeiro ponto, expectativa, conceito de expectativa. Quando a gente interage com um objeto que eu conheço, a gente espera que um comportamento seja baseado numa experiência que eu tive passada. Tá? Então, vamos ver isso. Tá? Existe uma coisa chamada estereótipo popular. Tá? O que é o estereótipo popular? É essa expectativa de um determinado efeito que é manifestada pela maioria da população. A maioria das pessoas tem a expectativa que se eu fizer isso, vai gerar esse efeito. Tá? Vamos dar uns exemplos disso daqui, exemplos de estereótipo popular. Tá? Eu pergunto aqui para vocês, esse dial aqui, o que eu preciso fazer para aumentar? Digamos que de volume. Vai ser no sentido horário ou anti-horário? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Vai precisar girar. Sentido horário. Girar no sentido horário. Sentido horário. O Luiz acha que é horário. Alguém acha que é o sentido anti-horário? Se alguém acha, por favor, se manifeste. Alguém acha que o aumentar é no sentido anti-horário? Não, né? Isso já é um estereótipo popular. Tá?
todo mundo que vai girar no sentido horário um volume, espera que esse volume aumente, que o som aumente, ok? Que algo cresça no sentido horário, ok? Para que lado eu ligar? Para cima ou para baixo? Jovens? Para cima, professor. Ligar é para cima? Alguém acha que ligar é para baixo? Não? Isso também é um estereótipo popular. E o aumentar aqui? O aumentar é para frente ou para trás? Para frente é o aumentar. E o abrir para baixo, né? Então, isso daqui tudo são estereótipos populares. Então, imagina que eu vou fazer uma operação, montar um posto dentro de uma empresa, onde eu vou exigir uma mudança desse estereótipo popular. O que vai acontecer? Eu vou gerar mais erro dentro do meu local de trabalho. Porque todo mundo espera que aumentar seja no sentido horário. Todo mundo espera que o ligar seja para cima, que o aumentar seja empurrando e que o abrir seja para baixo. Ok? Então, os estereótipos. Um movimento de controle que segue o estereótipo é o que a gente chama de um movimento compatível. E aquele que não segue o estereótipo, a gente chama que é algo incompatível. Teve esse pesquisador que ele fez o seguinte levantamento. Isso aqui foi uma pesquisa que ele fez em campo. E ele observou o seguinte: comando de aceleração manual de um determinado fabricante de tratores lá. Isso aqui é olhando para frente. Tá? A gente viu qual é o estereótipo popular. Aumento no sentido horário. Então, no levantamento que ele fez, 98% da população tinha essa expectativa, que no sentido horário eu aumentava. 98% tinha essa expectativa. 2% pensava que era ao contrário. Tá? Então, as pessoas que trabalhavam com esse tipo de equipamento aqui, onde tinha esse movimento compatível, que era desse estereótipo popular, aumentar, aconteceram erros na operação desse equipamento, mas esse erro foi de apenas 19%. Tá? Tinha um outro tipo de equipamento onde o aumentar, tá, era para cima, era uma alavanca para cima, o aumentar, e o abaixar era um movimento para baixo. A expectativa dos usuários, ou seja, o estereótipo, não foi tão alto quanto o do aumentar no sentido horário. Então, 52% dos usuários tinham essa expectativa, que aumentar ela colocando para cima. E outros, 48% achavam que aumentar era colocando ela para o lado de baixo. O que aconteceu? Erros de operação foram bem maiores. Então, se eu quero ter menos erros nas operações, eu tenho que fazer um projeto de IHM, uma interface humano-máquina, que ela seja mais próxima, seja compatível com esse estereótipo popular. Se eu fizer algo que não seja dentro dessa compatibilidade, desse estereótipo, dessa expectativa que eu espero daquele efeito, eu vou estar mais sujeito a erros. Tá? Essa pesquisa mostra isso. Enquanto que uma chegou a 19% de erro, o outro chegou a 33% de erro, por conta que não era um movimento tão compatível quanto esse do aumentar, que era no sentido horário. Tudo bem, jovens? Ok? Então, quais são os indicadores de necessidade de uma intervenção econômica? Indicadores dentro da organização que, eu preciso fazer uma intervenção ergonômica aqui. Ocorrência de acidente, isso é sinal de que eu preciso fazer uma intervenção econômica. Ocorrências de lesões, alto índice de absenteísmo e turnover, reclamações, queixas de trabalhadores, ocorrências de erros e falhas, tá? Alterações nos postos de trabalho por iniciativa do usuário, isso tudo são indicativos de que eu preciso fazer intervenções ergonômicas. Vou dar um exemplo de uma empresa onde eu trabalhei. Se produzia equipamentos eletroeletrônicos nessa empresa, e tinha um posto, um desses postos que era quase o último, era o penúltimo posto dessa linha de produção, onde o papel do trabalhador lá era ele ficar olhando as características daquele produto, tá? E ele fazendo uma avaliação visual
se não tinha nenhum arranhão, né, se o equipamento estava limpo, se não tinha nenhum arranhão ali na tinta, no visor. O papel dele era fazer isso, porque dali o equipamento era embalado, ia para dentro de uma caixa e depois ia para o cliente. Então não podia sair dali com nenhum arranhão, nenhuma sujeira, nada dentro do visor, porque às vezes na montagem caía lá um determinado um pedaço de poeira, alguma coisa ficava por dentro do visor do aparelho e era visível. Então o trabalho dele era só esse. Ele ficava lá 8 horas olhando aquele produto lá. Se ele encontrasse algo desse tipo, ele tirava da linha de produção. Aí o que a gente identificou? Tinha índices de defeitos que eram pegos pela área de qualidade dessa fábrica. E esses defeitos tinham defeitos diversos, mas tinham defeitos relacionados a essa atividade desse trabalhador. Tinham coisas que ele deixava passar, que eram arranhões, sujeiras dentro do visor e tudo mais. E a gente foi fazer a gente queria entender o porquê que ele deixava aquilo ali passar. Tá? A gente levava o equipamento, mostrava para ele, quando ele olhava ali, ele, eu não vi isso daqui. Tá? Mas quando ele olhava, quando a gente apresentava para ele, na hora ele via lá aquele problema. Mas no dia a dia, na produção, ele não via. Aí o que nós fizemos? O que a gente fez? A gente começou a levantar, porque era lotes de produção, os horários desses lotes de produção que tinham maior índice de defeito. E a gente observou que esses índices de defeito aconteciam quase lá no final da jornada de trabalho dele. O que isso tem a ver com a ergonomia? Hein, jovens? Alô? Vocês entenderam o problema? Um de cada vez. Não? Ninguém quer se manifestar? Professor, eu não entendi exatamente o problema. Porque está falhando, às vezes, o seu áudio. Tinha um trabalhador... porque a internet está terrível nesses últimos dias, né? Eu acho que por conta da pandemia, todo mundo assistindo Netflix e tudo mais, a minha internet fica flutuando. Eu acho que a minha é de vocês, eu acho que da maior parte da cidade. Mas deixa eu explicar de novo, José. Eu trabalhava numa empresa e tinha um determinado posto de trabalho onde a pessoa tinha que verificar visualmente, ele tinha que fazer uma inspeção visual num determinado produto eletrônico e ele não podia deixar passar nenhum arranhão, nenhuma sujeira que tivesse caído por dentro do visor desse equipamento quando ele estava sendo montado. Tá? Por quê? Porque depois ia para dentro da embalagem e depois ia para a casa do cliente, lá para as pessoas que iam comprar dentro das lojas. Então ele não podia deixar passar, né, um arranhão, uma poeira dentro do visor, ele tinha que fazer essa inspeção visual. E a gente começou a identificar, a área de qualidade começou a reprovar alguns lotes desse produto e alguma das falhas era relacionada a esse posto de trabalho. Tinha outras falhas, mas uma era desses postos de trabalho. Ou seja, aquele trabalhador estava deixando passar alguns arranhões e coisas que tinham caído dentro do visor do aparelho na hora da montagem. E a gente quis investigar mais esse tipo de problema. Tá? E a gente começou a levantar em que horário estava sendo montado, tá, esses aparelhos. E a gente identificou que esses aparelhos que tinham mais índices de defeito relacionado a esse posto de trabalho eram aparelhos que tinham sido montados lá no final da jornada de trabalho. O que isso tem a ver com a ergonomia? Essa foi a pergunta que eu fiz. Fadiga? Hã? Ocasionado por fadiga? Fadiga. É isso daí, Marcelo. Não é uma fadiga física. Tá? Às vezes a gente não está num ambiente de trabalho, até na nossa casa, e a gente... Tem a questão da luminância também, né, do ambiente. Nesse caso, não era a iluminação, Josiane, porque se fosse provocado pela iluminação, ele poderia estar gerando esse erro ao longo de toda a jornada de trabalho ali, em qualquer momento. Mas a maioria dos erros era no final da jornada de trabalho. Existia uma fadiga visual. Tá? Assim, às vezes a gente não se adapta ao ambiente. Né? Quando a gente está num ambiente
eu ligo o ar-condicionado, né? Aí eu escuto aquele ruído do ar-condicionado quando ele liga. Depois de um tempo, aquilo ali parece que virou um silêncio. E quando eu desligo, aí opa, estava muito barulho e eu nem percebia mais isso. Então, esse trabalhador ele já estava ali trabalhando 4, 5, 6 horas, 8 horas só fazendo aquela inspeção visual. Chega uma hora que ele não conseguia ver mais nada. Ele já era uma fadiga visual. Ele tinha que manter a atenção dele durante 8 horas. Então, imagina você manter um nível de atenção, e isso numa linha de produção que é rápida. Aquele nível de atenção, isso é estressante. Né? Então, a gente precisava tomar uma ação com relação a isso. Agora, só para vocês entenderem, esse nível, o nível de atenção que é estressante. O nosso cérebro, vocês têm ideia de quanto pesa o nosso cérebro? É em torno de 1,5 kg. Tá? Então, se a gente pega aí uma pessoa de 1,5 kg, 75 kg, a gente está falando aí de 2% do peso do corpo humano. Tá? Em torno de 2% do corpo humano é o que pesa o nosso cérebro. Tá? Mas você sabe quanto é que consome de energia o nosso cérebro? Alguém tem ideia? Cerca de 20% da energia do nosso corpo é consumida pelo nosso cérebro. 2% da nossa massa, 2% do nosso peso, da nossa massa corporal, consome 1/5 de toda a energia que a gente tem. Diária. Tá? Eu posso não estar fazendo nada fisicamente. Tá? Mas 20% da energia que é consumida pelo nosso corpo é por o nosso cérebro, que pesa 1,5 kg. Tá? Às vezes a gente não tem a sensação que a gente sai de uma reunião ou de um contato com pessoas que a gente sai prostrado, né? Exausto, né? Então, por uma carga estressante. Né? Então, esse trabalhador, ele se sentia com essa pressão. Tá? Depois de 5, 6, 7 horas, ele não conseguia mais manter aquele nível de atenção. Então, ele começava a deixar passar defeito. Então, o que a gente precisou fazer? A gente treinou um outro trabalhador e a gente fazia um rodízio. Ele ficava lá 4 horas, aí um outro trabalhador ficava lá as outras 4 horas. Porque ele chegava num nível que ele não conseguia ver mais nada. Ele não conseguia manter aquele nível de atenção. Isso tem a ver com ergonomia cognitiva. Não era porque ele estava cansado fisicamente, não é porque a poltrona dele não era adequada, não é porque a postura dele não era adequada. Tá? Mas o processo, né, de tomada de decisão dele, que toda hora tinha que ficar olhando e tomar a decisão de tirar ou manter aquele equipamento, aquilo ali levava essa fadiga mental. E isso tudo tem a ver com a ergonomia cognitiva. Tudo bem, jovens? Um outro conceito dentro da interface somática é o conceito da compatibilidade. O que é a compatibilidade? É a resposta por parte da máquina a uma ação de comando de controle que deveria estar correspondente à expectativa do usuário. Então, nós temos o que a gente chama de compatibilidade conceitual, compatibilidade de movimento e compatibilidade espacial. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de compatibilidade conceitual. O que nós temos aqui? Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo. Dosador de álcool gel. Ou de álcool em gel ou de sabonete, né? Mas por conta da pandemia, né, o que vem na nossa cabeça agora é o álcool em gel. Mas são esses dispensadores, né? Design diferente de álcool em gel. E tá caro hoje em dia, viu? Oi? Isso tá caro hoje em dia, viu? Quem tá para as empresas aí vai dar trabalho. Oferta e demanda. Mas como é que a gente pode explicar essa compatibilidade conceitual aqui? Porque isso aqui é um exemplo de compatibilidade conceitual. Todos funcionam da mesma forma. Isso. Ninguém tem dúvida. Todo mundo que chega lá sabe que isso daqui é para apertar, né? E aqui embaixo vai cair alguma coisa. É um conceito, é uma compatibilidade conceitual. Então, embora eu tenha N fabricantes e N modelos diferentes, observe que todos esses N fabricantes e N modelos diferentes utilizam o mesmo conceito. Então, isso aqui é um conceito ergonômico que a gente chama de compatibilidade conceitual. Ok? Se algum outro fabricante quiser fazer algo diferente, certamente vai gerar um erro. Né? As pessoas vão ter que mudar a sua forma de querer dispensar
álcool ou sabonete na mão. Isso vai mudando. Então, isso aqui é uma compatibilidade conceitual. O que é uma compatibilidade de movimento? Isso aqui são exemplos de compatibilidade de movimento. Tá? Então, quando eu coloco lá um aumento de volume em qualquer instrumento, não só aumento de volume, qualquer instrumento que eu queira aumentar alguma coisa, eu coloco um dial e eu vou colocar esse movimento, né, de acordo com a compatibilidade que é da esquerda para a direita. Se eu quero abrir uma coisa, né, no caso de uma maçaneta de uma porta, a abertura é sempre de cima para baixo. Ok? Aí eu coloquei a imagem desse painel aqui. Tá? Professor, isso daqui... Oi. Só para ilustrar mais também, as empresas elas estão se adaptando aos deficientes físicos, né? Porque eles também é um público também que compra, né? Que precisa de uma certa atenção. Aí eles também estão verificando essa outra parte. Perfeito. Perfeito. Excelente, Ellen. Uma outra compatibilidade de movimento, isso aqui é um exemplo de incompatibilidade de movimento. Tá? Esse daqui é um painel do carro, era o ex-carro da minha esposa. Tá? E toda vez que eu pegava o carro dela para dirigir, eu errava. Tá? Eu errava mais do que acertava. Por que eu errava mais do que acertava? Isso aqui era o painel do controle do rádio lá do carro. Se vocês observarem, aqui tem o mais e o menos, aqui é o volume. Ok? Isso daqui, sabe para que servia? Se alguém já andou nesse modelo de carro, vocês vão saber que carro é esse. Sabe para que servia isso daqui? Esse dial? Isso aqui era para mudar a estação da rádio. Então, toda vez que eu queria aumentar o volume do som, tá passando uma música, eu quero ouvir alguma coisa, eu ia direto aqui no dial e mudava a estação de rádio. Então, isso aqui foi um erro de... Né, isso aqui não foi uma boa interface, né, desse veículo. Tá? Eles colocaram o volume aqui. Isso aqui é compatível com o volume. O que aumenta está na parte de cima, o que diminui está na parte de baixo. Mas esse dial aqui me levava, né, dirigindo. Eu não pegava o carro dela sempre, mas quando eu pegava, eu achava que aquilo ali era o volume e eu queria aumentar o som, trocando a estação de rádio. Então, esse aqui é um exemplo de incompatibilidade de movimento. Compatibilidade espacial, ele está relacionado à disposição, tá, das funcionalidades dos objetos, né, dos avisos dentro do nosso campo de visão. Então, no carro, a gente tem essas compatibilidades espaciais. Eu preciso ver como é que está lá o meu conta-giro, o meu medidor de velocidade. Tá? Nos fogões, então eu tenho a disposição aqui dos ligadores das bocas. Tá? Existe um padrão para isso? Não existe. Se eu perguntar aqui para vocês, qual desses acendedores aqui está ligado a qual botão daqui? Então, se vocês todos forem fazer, certamente vocês vão dividir, né? Esses que estão aqui do lado da esquerda é para acender um desses dois, e esses que estão da direita é para acender um desses dois. Ok? Mas certamente vai aparecer, se todos forem fazer, essas duas situações. Eu posso ter os superiores aqui nos extremos e os inferiores aqui no meio. Eu posso ter o inverso. Tá? Eu posso ter os inferiores aqui e os superiores aqui. Tá? Ok? A compatibilidade espacial aqui é no caso da esquerda e da direita. E se eu tenho lá o forno, geralmente se coloca lá um botão afastado desses demais aqui. Ok, gente? Isso aqui é o que a gente chama de efeito máscara. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui em cima e embaixo? Todos conseguem ler? O que foi mais fácil vocês lerem, gente? A parte de cima ou a parte de baixo? Ou os dois? Ou nenhum dos dois? Para mim, a parte de cima. A parte de cima, né? É o que a gente chama de efeito máscara. Tá? É muito mais
eu consigo ler, tá? O efeito da máscara ele é muito mais evidente, tá? Na linha inferior. E isso daqui, vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Quem pode ler isso aqui para mim? Quem pode ler? Não importa que as letras estejam sempre no local correto, pois mesmo assim o texto ficará perfeitamente compreensível. Interessante isso, né? Isso aqui foi objeto de pesquisa, de estudo, onde eles encontraram que as primeiras letras, tá? E as últimas letras estando no local correto, as do meio pode estar embaralhada que a gente vai conseguir entender. Então, se a gente observar que as primeiras e as últimas letras são as que estão no local correto das palavras aqui. Então, eles observaram que se eu mantiver esse padrão, as primeiras e as últimas no local correto, eu consigo, o nosso cérebro consegue, né, ler perfeitamente, é totalmente compreensível, perfeitamente compreensível o que está no texto aí. Tudo bem, jovens? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, vamos falar um pouquinho sobre antropometria. Então, o que é antropometria? Tá? Isso aqui está muito mais relacionado às questões biomecânicas, à questão da ergonomia física. Tá? E a antropometria é uma ciência que trata especificamente das medidas do corpo humano. Tá? E as medidas para determinar as diferenças entre os indivíduos e as diferenças entre os grupos. Tá? E é uma base fundamental para as aplicações ergonômicas, tá? Esses estudos antropométricos. Tá? Nós temos, né, diferenças, tá? E biotipos diferentes. Tá? Existem basicamente esses 3 tipos básicos de indivíduos, que são os ectomorfos, os mesomorfos e os endomorfos. Tá? Vou passar rapidamente em cada um deles, mas os ectomorfos, eles têm essas características, tá? De serem pessoas de corpo fino, longos, tórax, abdômen estreito, tá? Cintura e quadris estreito, pouca gordura muscular, os ombros são estreitos, esses são os ectomorfos. Tá? Existem os mesomorfos onde a cintura é um pouco mais baixa, os peitos são mais largos, o abdômen é menor, apresenta pouca gordura subcutânea, possui uma mandíbula quadrada, são os mesomorfos. Existem os endomorfos, que são formas mais arredondadas e macias, ossos são mais largos, quadris e coxas são grandes. Tá? Então, a gente acaba se enquadrando no nosso biotipo físico, ou no endomorfo, no ectomorfo, ou nos endomorfos, ou mesomorfos. Tá? Isso não quer dizer que nós só sejamos um ou outro. Né? Às vezes a gente chama mistura de um ou outro, mas existem basicamente essas 3 tipos de categorias de biotipo físico. E o que a antropometria faz? A antropometria, como ela faz as medições de várias partes do nosso corpo, então eles criam tabelas, que a gente chama de tabelas antropométricas. E esses dados que estão dentro dessas tabelas são fundamentais para a concepção de produtos e ambientes. Tá? Para que esses produtos desse ambiente eles sejam mais ergonomicamente adaptados a nós. Tá? Então, eles fazem medições de várias partes do nosso corpo e o nosso corpo gerando ou não movimentos. Então, tem lá a estatura, alcance horizontal, profundidade do tórax, alcance vertical, altura dos olhos. Tem várias medidas e isso gera tabelas enormes. Tá? Como esse aqui é um exemplo. O meu objetivo aqui não é vocês lerem isso daqui, não. Ok? Mas isso aqui é um exemplo de tabela antropométrica. Então, quando as pessoas vão desenvolver um novo equipamento, vão desenvolver um novo computador, vão desenvolver uma nova poltrona, uma nova cadeira, mesa, isso tudo é em cima dessas tabelas antropométricas. E isso vai variar de uma população para outra. Aqui é um exemplo da evolução da estatura da mulher nos países. Tá? Então, isso aqui, eu peguei dados de 100 anos. Tá? Então, eu peguei lá em 1896 e dados de 1996. Tá? Eu não achei esses estudos mais recentes, mas não mudou muito, não.
Então, a gente observa aqui para a estatura da Letônia. Depois, as mulheres, segundo as mulheres mais altas, são as holandesas. Então, a gente observa aqui, ó, que em 1896, né, mais de 100 anos atrás, as mulheres da Letônia tinham 1,56 m. E hoje tem, em média, isso aqui é a altura média, 1,70 m. Houve um crescimento de mais de 9% ao longo de um século. Tá? Às vezes, quando a gente vai nesses museus, né, principalmente ali na Europa e também nos Estados Unidos, Canadá, tem aqueles museus onde tem aquelas armaduras daquela época medieval. Tá? E eu me impressionei a primeira vez que eu vi aquelas armaduras, que eram reais, tá? O tamanho das armaduras. Então, às vezes, a gente vê nesses filmes, né, aqueles gladiadores, aqueles cavaleiros utilizando aquelas armaduras, né? Mas eles eram pequenos comparado com hoje. Né? Eu fiquei olhando aquilo ali era real, e ali eu tive noção, caramba, como o ser humano, né, como as pessoas cresceram nesses últimos anos. Aí eu fui atrás dessas tabelas antropométricas e me deparei com essa daqui, né, onde mostra isso daí. O Brasil, a mulher brasileira, está aqui em 78º lugar. Então, em 1896, a média da brasileira é de 1,50 m, tá? E agora é de 1,61 m. Houve um crescimento de 7,33%. Agora a gente observa as que estão no topo da tabela e as que estão lá no final da tabela. Tá? As mulheres mais baixas, tá, são as mulheres do Timor-Leste, né? As mulheres do Nepal, das Filipinas. Observa aqui a taxa de crescimento desses países. E observa a taxa de crescimento desses países aqui. A gente observa que aqui são países da onde? Países da Europa, países de primeiro mundo, né, onde tem mais né, maior desenvolvimento econômico, e aqui um menor desenvolvimento econômico. Né? Estatura do homem. Então, observa que há uma variação muito grande, né, antropométrica de uma população para outra. Então, certamente, quando eu vou fazer montar um posto de trabalho ou desenvolver um determinado equipamento ou mobiliário, eu tenho que saber para que população que aquele mobiliário vai atender. Então, os homens mais altos que tem no mundo são os holandeses, 1,83 m, altura média. Agora, em 1890, era 1,69 m. Depois vem os belgas e assim por diante. O Brasil está em 68º. É interessante que é a mesma posição das mulheres. Ó. Tanto as mulheres estão em 68º, quanto os homens também estão em 68ª posição. Então, a gente tinha uma estatura. O homem cresceu 6,33%, a taxa de crescimento em um século, e as mulheres 7,33%. Ou seja, a taxa de crescimento das mulheres está mais alta do que a dos homens desse último século. E aqui a gente vê também os países mais subdesenvolvidos, com taxas de crescimento menores, enquanto a média desses países aqui é 7,23, daqueles países, dessa outra país aqui é 2,82. Bom, então existem 3 categorias de medidas antropométricas, são as medidas antropométricas estáticas, dinâmicas e as funcionais. Estática, os movimentos parados, o nome já diz, é estática, parado. Tá? O dinâmico e o funcional, eles tem até alguma literatura que coloca os dois numa mesma categoria. O dinâmico está muito mais relacionado à movimentação de uma parte do corpo que está sendo medido. Tá? Então, eu vou pegar, tá? Isso aqui é dinâmico. Se eu ficar o braço levantado aqui é dinâmico. E o funcional é quando eu utilizo mais de um movimento do meu corpo. Tá? É o alcançar, é onde eu estico meu braço e meu tronco. Então, eu faço uma medida aí mais funcional. Ok, jovens? Tudo bem? Algum ponto a ser colocado? Luiz, Dália, Denise, quem mais? E é o Paulo, né? O Paulo também, que vocês que atuam nessa área, querem colocar alguma coisa ou não? Não? Então, vamos falar um pouquinho sobre Ler e Dort. Tá?
LER é um termo bastante conhecido há muito tempo. A gente escuta muito falar em LER. E as LERs são lesões por esforços repetitivos. Tá? E um termo que passou a ser também conhecido, não tanto quanto a LER, é a DORT, que é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mas tem outros termos, que é o LTC, lesão por trauma acumulativo, e a MERT, que é a afecção musculares relacionadas ao trabalho, que são termos não tão conhecidos por todo mundo. Então, o que é ser a LER? São lesões no sistema músculo-esquelético e nervoso, tá? Que geralmente são causadas por esses movimentos reincidentes e contínuos, que pode ser consequência de sobrecarga sobre os nervos, sobre os músculos, sobre os tendões. Ok? O esforço excessivo, a má postura, o estresse, a questão cognitiva aqui também provocando lesões, contribui para essas LER. E o que é DORT, jovens? O que é DORT? Eu não quero assim, a DORT é doença osteomuscular relacionada ao trabalho. O que vem a ser DORT? Um de cada vez? Não? A DORT é uma LER, só que é uma LER quando eu consigo estabelecer um nexo causal com o meu trabalho. Tá? Então, a equiparação entre LER e DORT, ela depende da comprovação que o trabalho foi a causa da doença e não outro fator. Porque eu posso ter uma LER, e essa LER, eu posso ter uma lesão, tá? E isso não foi provocado por um movimento repetitivo no ambiente de trabalho. Então, eu não posso dizer que essa LER é uma DORT. Tá? Então, toda vez que eu caracterizei como uma DORT, é porque eu consegui estabelecer esse nexo causal dessa minha lesão por esforço repetitivo com o meu trabalho. Ok? Então, não é porque uma pessoa está com LER que eu posso dizer que ela adquiriu isso no trabalho, não. Ok? Eu preciso ter esse diagnóstico e eu tenho que conseguir estabelecer esse nexo causal. Então, vamos falar um pouquinho aqui de anatomia para a gente entender um pouquinho essas lesões. O que vem a ser ligamento? Ligamento é quando eu tenho uma ligação de osso. Para eu ligar um osso a outro osso, tá? Eu preciso de um ligamento. Às vezes a gente fala, rompeu o ligamento, a gente vê esses jogadores, né? O jogador rompeu os ligamentos do joelho, vai ter que fazer uma cirurgia por conta que ele rompeu esse ligamento. Então, o ligamento é o que liga um osso ao osso, a outro osso. Ok? E tendão não. Tendões é quando eu tenho um osso, o tendão não me liga a outro osso, o tendão vai me ligar um osso a um músculo. Essa é a diferença. Ok? Então, o ligamento liga osso com osso e o tendão liga osso com músculo. Tudo bem, jovens? Bom, falando ainda em anatomia, para a gente entender um pouquinho das lesões, onde elas acontecem quando a gente fala principalmente dessas LER, nessas lesões por esforço repetitivo. Então, imagina esse corte que eu tenho aqui. Tá? Imagina um corte, né, frontal aqui. Aqui é no dedo. Então, eu tenho aqui o osso, eu tenho o ligamento. Ligamento é o quê? Que liga um osso ao osso. Então, eu tenho meu ligamento. Abaixo do meu ligamento, eu tenho aqui, entre o osso, tá, e essa parte aqui que a gente chama que é uma bolsa, uma membrana sinovial, eu tenho a cartilagens. Aí eu tenho essa membrana, e essa membrana que a gente chama de membrana que a gente chama de líquido sinovial nas nossas ações. E não é só a articulação do dedo que tem esse lubrificante, esse líquido sinovial. Não. Isso aqui é da mão. Então, aqui eu tenho a mão. Eu tenho os nossos tendões flexores. Eu tenho aqui uma bainha tendinosa sinovial. Então, essa bainha aqui, ó, eu tenho esse líquido sinovial aqui em volta dela. Tá? Eu tenho meus tendões. E essa bainha sinovial, ela acaba lubrificando esses meus tendões. Observa aqui, ó, eu tenho aqui o meu ligamento e eu tenho esse líquido sinovial aqui. Tá?
Vamos ver uma outra parte do corpo. Aqui no caso aqui, o joelho aqui. Tá? Aqui eu também tenho aqui meu osso, eu tenho a minha cartilagem, e eu tenho também a membrana sinovial, e eu tenho esse líquido sinovial aqui dentro. Tá? Então, o que acontece, gente, quando eu tenho movimentos muito repetitivos? Ações por esforços repetitivos. Tá? Então, acontece o que a gente chama de sinovites. É quando a articulação, o tendão ou a bursa sinovial sofre algum traumatismo de repetição ou até mesmo estímulos infecciosos. Ocorre um aumento de produção de líquido sinovial na tentativa de diminuir o estresse para facilitar o movimento. Quando eu movimento repetidamente alguma parte do meu corpo, seja lá o joelho, seja lá o meu ombro, seja lá meu punho, tá? O meu corpo, ele começa a... Então, esse líquido sinovial fica acumulando. Alô, alô, estão me ouvindo? Voltou. Alô? Alô? Me ouviram? Agora, deu uma caída, mas voltou. Então, eu estava falando, vocês ouviram até esse slide aqui? Estava tranquilo? Sim. Tá. Sim. Então, os sinovites nada mais são do que essa geração desses líquidos sinoviais. Tá? Então, todas as nossas articulações, elas têm essas membranas têm esse líquido como se fosse um lubrificante. Tá? E quando eu gero movimentos muito rápidos, muito repetitivos, eu posso acabar inflamando e fazendo com que gere mais líquido. Aí, não sei se vocês já viram alguns trabalhadores com esse tipo de abscessos aqui, tá? Em algumas articulações. É esse líquido sinovial que começa a ser produzido, numa tentativa de reduzir essas tensões repetitivas. Tá? Isso são as sinovites que acontecem. Ok, gente? Tudo bem? Até aqui? Então, vamos falar agora sobre ruído, que está dentro desse campo da ergonomia, que está dentro da higiene do trabalho. Ok? Que nós temos saúde e segurança do trabalho. A saúde se preocupa com esses aspectos que podem causar doença e a segurança se preocupa com esses aspectos que podem gerar um acidente. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre ruído. O que é ruído? Ruído, para a gente entender o que é com ruído, a gente tem que entender o que é som. Som nada mais é que a vibração que se propaga no meio elástico. Tá? Então, quando a gente fala, essa pressão, tá? Ela vai se propagando no ar, isso vai chegar no nosso ouvido, vai fazer com que os tímpanos se vibrem. Aí a gente tem lá aqueles 3 ossos lá, os menores ossos do nosso corpo estão lá dentro do nosso ouvido. Nosso ouvido ele é dividido, nosso sistema auditivo, no ouvido externo, médio e interno. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que é ruído? É qualquer som indesejável. Ok? Então, qualquer som indesejável, desagradável, que perturba, tanto de forma física como de forma psicológica, é um ruído. Hoje em dia tem algumas músicas que é ruído, né? Perturba a gente psicologicamente. Tá? Então, como a gente está falando em ruído, a gente tem que entender o que é frequência. Tá? O que é frequência? Frequência é o número de vezes que uma oscilação é repetida na unidade de tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, essa forma de onda que vem aqui para baixo, antes dela começar a se repetir. Então, isso daqui, ó, essa forma de onda aqui, é 1 Hz. Nesse aqui eu tenho 2 Hz, por quê? Esse aqui é um ciclo, e aqui inicia-se um outro ciclo e termina esse outro ciclo. Tudo bem? E dentro da minha frequência eu tenho aqui a amplitude desse sinal aqui. Eu tenho o comprimento, que é entre um pico e o outro. E eu tenho a frequência propriamente dita, que aqui no caso são 2 ciclos em 1 segundo, então são 2 Hz. Se eu tivesse 10 ciclos aqui, a gente precisaria dizer que isso aqui a frequência seria de 10 Hz. Tá? Por que isso é importante? Para a gente entender o nosso espectro audível. Essa imagem aqui mostra a frequência, né?
audível de alguns seres vivos. Então, o elefante, tá? Ele escuta infrassom. Infrassom é aquilo que é abaixo de 20 Hz ele escuta. O ser humano, a frequência audível do ser humano é entre 20 e 20 kHz. Tá? O cachorro escuta um pouco mais, o morcego e o golfinho escuta bem mais ainda. Tudo bem, gente? Então, dentro da minha frequência audível, o que está fora aqui, acima, são os ultrassom e abaixo é o infrassom. Tá? Então, quando a gente vai fazer aqueles exames, tem aqueles exames de ultrassom que a gente faz de imagem, fazer um ultrassom. Ali é uma frequência muito alta. Tá? E aquela frequência muito alta, ela acaba gerando, sendo possível, enxergar internamente lá aqueles nossos órgãos. Agora, o que a gente escuta é entre 20 Hz e 20 kHz. Tá? As frequências altas é o que a gente chama de frequências agudas. Então, se a gente pegar lá o som do piano, não de todas as teclas do piano, que tem algumas teclas que são mais graves, mas o som do violino, tá? Então aquilo ali é mais agudo. A voz da mulher ela é mais aguda. E a voz do homem é mais grave. Ou seja, o grave são frequências mais baixas e os agudos são frequências mais altas. Ok? Tudo bem? E quando a gente fala em ruído e fala de perda auditiva, a perda auditiva geralmente ela começa a se instaurar nas frequências mais altas. Então, às vezes, o trabalhador está começando a ficar surdo, ele nem percebe. Porque a frequência audível, essa que a gente fala, a maioria das coisas que a gente fala, está entre 1, 3, 4, 5 kHz. E a gente escuta até 20. Ok? Então, quando a gente começa a perceber que está ficando surdo, é porque a gente começa a não ouvir as pessoas. Só que aí eu já perdi várias frequências altas. Aí o nível de expressão sonora, tá? Ele a unidade, né? A ordem de grandeza é o decibel, né? Que veio do Alejandro Graham Bell. Tá? E aqui fala as escalas, conforme o nível de pressão sonora, aquilo que pode provocar lesão. Então vamos supor, uma folha caindo. Tá? O nível de pressão sonora é 20 decibel. Turbina de avião é 150 decibéis. Tá? Dentro de uma casa, depende da casa, né? 60 decibéis. Um escritório, 60, 70. Tá? Então, acima de 130 dB, tá? Já é limiar de dor. Eu já começo a sentir dores no ouvido. Tudo bem, gente? Ok? E uma característica do nosso ouvido é que o nosso ouvido ele não tem uma resposta linear. É a não linearidade do ouvido. O que isso quer dizer, não linearidade do ouvido? Alguém quer comentar? Um de cada vez. Não falem todos ao mesmo tempo. O que é a não linearidade do ouvido? O que essa imagem está querendo dizer para nós? Não está querendo dizer nada? Ninguém quer fazer uma colocação, jovens? Não? Escala logarítmica? Quem falou? Paulo? Quem foi que falou? Ô, Paulo. Eu, Paulo. O nosso ouvido, ele não tem uma escala linear. Ele tem uma resposta logarítmica. Tá? E essa imagem aqui mostra isso. O que está querendo dizer essa imagem? Tá? Eu escuto. Tá? Eu posso ter o mesmo nível de expressão sonora. Tá? Só que se esse nível de expressão sonora for em frequências diferentes, eu vou ter a percepção de um som ser mais alto ou não. Então, eu preciso de ter um nível de expressão sonora muito alto para eu escutar em baixas frequências. Agora, nessas frequências aqui da região da fala, tá? Acima de 200 Hz, 5.000 kHz, observa que o meu nível de intensidade desses 10 aqui, o meu limiar de audição, é menor do que o meu limiar de audição para altas frequências e para baixas frequências também. Então, isso aqui é uma não linearidade do nosso ouvido. Isso é uma característica do nosso ouvido. Ok? Então, eu queria que vocês escutassem. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Eu não vou aumentar o som. Eu vou manter o mesmo nível de expressão sonora, o mesmo volume de som, ao longo da frequência de 20 Hz até 20 kHz. Eu quero que vocês
aí é cada um de vocês. Eu quero que vocês observem em qual frequência vocês vão escutar, ok? Depois eu quero que algum de vocês me fale em que frequência vocês vão começar a ouvir e em que frequência vocês vão deixar de ouvir, ok? Tudo bem, jovens? Então deixa eu colocar aqui, ó. Comecei. Jovens, alguém quer falar em que frequência começou a ouvir e que frequência parou de ouvir? Ninguém? Ninguém ouviu nada? Eu tive uma experiência meio diferente. Eu não sabia o que eu ia ouvir. Como? Então, eu tive uma experiência que eu não sabia o que eu ia ouvir e se eu estava ouvindo mesmo de verdade. Mas eu percebi aos 600, eu percebi alguma coisa, e aos 1.600 eu percebi que também parou um pouco o som. É o que eu entendi. Você percebeu em 600? Em 1.600, 1.800 eu já não ouvi mais. Mas eu sou meio surdinho. Alguém ouviu em outras frequências? Não? Eu comecei a ouvir algum ruído em 100, aí parou, aí foi 200, aí quando deu em 1000, eu consegui ouvir mais coisa, e depois parou de novo. Aí foi assim. Tá. Se vocês observarem aqui que essa amplitude aqui, ó, da onda, ela permaneceu a mesma. Ou seja, eu não aumentei a amplitude, a intensidade. Tá? Abaixo de... Eu vou falar a minha experiência. Tá? Claro que tem todo esse processo da internet, que talvez não esteja fazer vocês, mas depois vocês podem fazer essa experiência. Tem esse vídeo lá no YouTube. Tá? E também eu posso colocar lá na plataforma de vocês. Eu começo a ouvir a partir de 190 Hz. E quando chega em 14,5, 15 kHz, eu já não consigo ouvir mais nada. E eu escuto muito alto, entre 1 e 5 kHz, é quando eu escuto, a minha percepção é que o som o nível de pressão sonora é muito mais alto. Tá? Ou seja, isso é algo semelhante a essa curva aqui.
eu não escutei nada até chegar aqui, ó, próximo de 200 Hz. E depois que passou de 5 kHz, no meu caso aqui foi em torno de 4.500, eu também passei a não escutar mais. Eu teria que aumentar a amplitude aqui para poder escutar. Da forma como estava, eu escutei bastante dentro dessa região da fala da frequência audível. Isso é um exemplo que mostra a não linearidade do nosso ouvido. Ok? Tudo bem? E essa não linearidade do nosso ouvido, tá? E por isso eu acabo tendo que utilizar uma escala logarítmica e não uma escala linear, faz com que eu não possa simplesmente somar de uma forma linear os ruídos que tem dentro de uma fábrica. Então, se eu pegar 95 dB, imagina que eu tenho uma fonte de ruído de 95 dB e uma outra fonte de ruído de 95 dB. Eu não posso dizer que o ambiente tem 190 dB de ruído. Se eu falar isso, eu estou falando que é uma escala linear. E não é. Então, 95 dB mais 95 dB é igual a 98 dB na escala não linear. Ok? Então, como é que a gente faz a soma, a adição de vários níveis de pressão sonora? Eu utilizo essa expressão aqui, que é um logaritmo. Tá? Então, o nível de pressão sonora, se eu quiser saber qual é o nível de pressão sonora dentro do ambiente onde eu tenho várias fontes de ruído, basta eu utilizar essa expressão. Então, eu vou pegar 10, multiplicar por log do somatório de 1 até n, as n fontes de ruído que eu tenho. Se eu tiver 2 fontes de ruído, aqui vai ser 2. Se tiver 10 fontes de ruído, aqui vai ser 10. Tá? Isso, log de 10 elevado ao que é o meu nível de pressão sonora da fonte 1, da fonte 2, da fonte 3 e assim por diante. Ok? Tudo bem, gente? Então, depois a gente vai fazer um exercício com relação a isso daí. Tá? Então, essa aqui é a anatomia do nosso aparelho auditivo. Então, eu tenho o canal auditivo, eu tenho aqui o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Tá? Então, eu tenho aqui a membrana timpânica, o meu tímpano, que é uma membrana. Aqui eu tenho os 3 menores ossos do nosso corpo, o martelo, a bigorna e o estribo. Tá? Esse estribo é ligado aqui nessa região que a gente chama, que é a cóclea, uns chamam de cocleia, outros chamam de cóclea. Tá? E dentro da cóclea tem um líquido, esse líquido aqui, que movimenta, tá, as células ciliares. Tá? Essas células ciliares, elas que vão morrendo, que vão se acabando quando eu tenho uma exposição prolongada com um nível de pressão sonora muito alta. Então, essas membranas, essas células ciliares aqui vão morrendo. Tá? Isso aqui é a imagem de uma cóclea. Então, uma cóclea saudável. Então, a gente vê essas células ciliares aqui completando toda a cóclea. Tá? Essa região do... Aí eu tenho uma cóclea com uma surdez moderada. Observe que eu já tenho regiões aqui onde as células ciliares já foram mortas. E uma cóclea com uma surdez profunda. Observe que eu tenho poucas células ciliares. Ok? Essas células ciliares vão se perdendo. Só para vocês terem uma ideia, se a gente podia fazer uma analogia, não tem essas plantas aquáticas que ficam na beira de um rio? E quando vem lá aquele banzeiro, aquela onda na água e bate naquela vegetação, essa vegetação se balança, é algo mais ou menos assim. Dentro daqui da cóclea eu tenho um líquido, tá? Quando esse meu estribo aqui, ele movimenta esse líquido aqui e dependendo dessa movimentação vai fazendo com que essas células ciliares elas se movimentem, tá? E esse movimento vai para o meu nervo auditivo, vai lá para o meu cérebro, que vai fazer com que eu decodifique esse som, ok? Então, quando eu tenho uma exposição a um nível de pressão sonora contínuo e durante muito tempo, tá? Essas células vão morrendo. Então, a perda auditiva ela é irreversível nesse caso aqui, onde eu tenho minhas células mortas aqui. Tudo bem, gente? Então, o ruído ele pode provocar alguns tipos de surdez. Então, eu tenho trauma acústico, é algo traumático, como o nome está falando. Então, imagina um ruído de impacto, uma explosão. Tá? Pode fazer com que eu tenha uma perda auditiva repentina causada por esse impacto, por essa explosão. Eu tenho uma perda auditiva que é temporária. Tá? Às vezes, eu estou exposto a um determinado ruído intenso, então, por algum período de tempo, eu não escuto, depois volto a escutar. E tem aquelas
perda auditiva que é permanente. Tá? Eu fico surdo e a surdez é por resto. Professor, Oi. um comentário, Paulo. Ô, Paulo. Um comentário de curiosidade aí. O projeto, o design da cóclea é o mesmo da medida áurea, né? A sequência Fibonacci, das conchas. Fibonacci, exato. Esse número de Fibonacci, né, é um número que está presente aí em vários pontos da natureza, né? Os fractais, né? Cóclea aí é interessante. Né? Interessante. A gente utiliza até essa sequência de Fibonacci em gerenciamento de projetos. A gente utiliza o Fibonacci para fazer estimativas de tamanhos de esforço em projetos. É bem interessante isso. Bem colocado, Paulo. Então, vamos falar um pouquinho aqui, entrar um pouquinho dentro da legislação brasileira. Tem uma norma, que é a norma regulamentadora número 15, que ela fala sobre insalubridade. Tá? Existe insalubridade e existe periculosidade. São coisas distintas, tá? Dentro da legislação de saúde e segurança do trabalho. Periculosidade está muito mais relacionada a uma perda, você perder a vida por um evento, algo repentino, e a insalubridade está muito mais relacionada a você ir perdendo a sua saúde, você ir se adoecendo aos poucos, ok? E os dois, tanto a periculosidade quanto a insalubridade, está direito a uma remuneração, digamos assim. Então, é como se você trocasse a sua saúde, né? Tá aqui, eu estou trocando a minha saúde, trabalhando nesse ambiente insalubre, em troca você me paga um percentualzinho aqui que é de insalubridade. E o outro, eu estou me expondo ao perigo, estou num ambiente onde eu possa, a qualquer momento, morrer, perder a vida, então você me paga a periculosidade por conta disso. Mas a gente vai falar aqui, a gente está falando de ruído, então vamos falar da insalubridade. Então tem uma tabela nessa norma regulamentadora do número 5, onde ele fala quais são os níveis de ruído e o tempo de exposição que uma pessoa pode ficar sem nenhum equipamento de proteção. Tá? Então, nível de ruído de 85 dBA. Tá? Esse A aqui é a escala para poder fazer essa medição. Então, aqui é para níveis de ruído contínuo e de impacto. Isso aqui é uma compensação por conta dessa não linearidade do nosso ouvido. Então, você vai fazer a medição utilizando um equipamento, que é o decibelímetro, ou então o dosímetro. Você coloca ele nessa escala A. Então, ele está falando aqui, em 85 dBA, o trabalhador pode ficar, no máximo, 8 horas de trabalho, exposto a uma fonte de ruído de 85. Ou a uma fonte ou um conjunto de fontes de ruído que me gere 85, que tem um nível de ruído equivalente. Se o ruído for para 86, 7 horas, aí vão dar 90 dB, 4 horas eu posso ficar exposto. Se eu estiver exposto num ambiente de 100 dB, eu só posso ficar lá durante 1 hora. Por quê? Segundo a legislação, acima desse tempo aqui, eu começo a ter perdas auditivas. Ok? Aí algumas empresas tomam algumas medidas, né? Fornece lá aqueles protetor auricular, tá? Para reduzir esse nível de pressão sonora. Que isso aqui é a exposição ao ruído sem nenhum tipo de proteção. Essa é a tabela. Ok? Aí dentro dessa norma ele fala como é que se calcula esses limites de tolerância e como é que você utiliza essa tabela para saber se a pessoa se ela está ou não exposta a níveis de ruído que possa dar direito à insalubridade ou que possa mostrar que ela vai ter uma perda auditiva. Então a expressão é essa. Então ele coloca lá, isso aqui são as frações do tempo total de exposição a um determinado nível e a duração do tempo permitida pela legislação. Então, digamos que um trabalhador, eu fiquei exposto durante 85 dB por 4 horas. Então, vai ser 4 horas, 4 aqui, dividido pelo 8. O 8 é o tempo que está aqui nessa tabela. Tá? Eu também fiquei exposto a 90 dB durante 2 horas. Então, 2 horas, que ele ficou exposto a 90 dB, dividido pelo que tem aqui na legislação, que é 4 horas. Então, vai ser 2 dividido por 4. Quando vai fazer a somatória disso daqui tudo, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1? Ok, você pode ficar aí, você não vai ficar surdo, seguindo a legislação. Acima disso, você tem que tomar algumas medidas. Tudo bem, gente?
Então, isso aqui é só um exemplo de adição de níveis de pressão sonora. Então, imagina que eu tenho num determinado ambiente, eu tenho uma máquina de 85 dB, uma de 88, outra de 90 dB. Então, qual é o meu nível de pressão sonora total? Eu não posso somar isso aqui. É uma escala não linear, logarítmica. Então, eu fazendo esses cálculos aqui, esses 3 níveis de pressão sonora, tá, vai me dar um nível de pressão sonora total de 93 dB. Tudo bem, jovens? Então, é como se eu estivesse exposto a uma pressão sonora de 93 dB. O fato de eu estar exposto a essas 3 fontes de ruídos aqui. A soma dessas 3 níveis de pressão sonora me equivale a 93 dB. Tudo bem, jovens? Isso aqui é um outro exemplo. Imagina a seguinte situação. Imagina uma operação industrial onde foi encontrada a seguinte situação. Aí a pergunta é, o trabalhador pode ter perda auditiva? E qual é o nível equivalente de ruído nesse local? Então, foi feito um estudo, um levantamento desse local de trabalho e encontrou o seguinte. Ele está exposto a 87 dBA. Tá? Ele fica 2 horas exposto a esses 87 dBA. E a legislação fala que o tempo permissível dele é de 6 horas. Isso aqui é o que está lá naquele anexo da NR15. Tá? E esse aqui é o que foi encontrado no ambiente de trabalho dele. Ele fica exposto a 91 dB durante 1h30. A legislação fala que ele pode ficar no máximo 3 horas e meia. Ele ficou exposto a 2 horas a 94 dB, fala 2,25. Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer a divisão disso por isso. E vou verificar se isso é maior ou igual a 1. Ok? Aí eu fiz isso aqui numa planilha Excel. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vocês estão visualizando essa tabela aqui? Excel? Sim, eu estou. Então, né? Joia. Então, aqui é só a resolução daquele exercício. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas fontes. Tá? Eu tenho 6 fontes de ruído. O tempo que eu posso ficar exposto a elas é esse daqui. E o tempo que eu estou exposto a esse nível de ruído. Tá? Então, aqui eu só fiz a divisão de C por T. Somei tudo. Somei tudo, deu 3,67. A legislação fala, se esse somatório aqui for maior do que 1, a pessoa pode ter perda auditiva. Esse ambiente é insalubre. Então, esse aqui deu bem mais do que permite aquele anexo da NR15. Tá? Então, deu 3,67. Se eu sei que isso aqui deu 3,67, e lá fala que eu só posso ficar exposto durante 8 horas a 85 dB, então já sei que meu nível de pressão sonora equivalente é bem maior do que 85. Tá? Então, jogando nessa expressão aqui, eu encontrei, tá aqui, eu encontrei 94,7 dB. Então, essa minha exposição a esses diferentes níveis de ruídos aqui, a esses diferentes de tempo, é como se eu tivesse uma única fonte de ruído de 94,7 dB. Ou seja, esse ambiente é insalubre, eu tenho direito a receber o adicional de insalubridade. Mas eu vou receber? Depende. Se a empresa te fornecer o protetor auricular, se ela te fornecer o treinamento, se ela fazer com que você use, ela te der fazer a reposição desse material, desses equipamentos para proteção individual, você não tem direito à insalubridade. Ok? Desde que aquele protetor auricular seja adequado para esse ambiente e ele consiga atenuar o nível de ruído aqui. Tudo bem, gente? Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Deixa eu interromper aqui e voltar aos slides aqui. Jovens, alguma dúvida até aqui? O exercício 3 é algo semelhante. Tá? Foi feito um levantamento dos níveis de pressão sonora no local de trabalho e o tempo de exposição a cada uma deles. E quer saber se a pessoa tem ou não, se há ou não insalubridade nesse local. Tá? Então, foi feito a aplicação
daquelas expressões matemáticas, essas razões, somatório, tá? E se chegou a um valor acima de 85 dB. Então, é um ambiente insalubre. Tá? Jovens, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Sim, professor. Entendi. Luiz, Marcelo, Josiane, Ellen, Denise. Com certeza. Alguma colocação, alguma dúvida? Não? Jovens, então eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu tirei um print da tela da nossa aula da passada. Não é uma obrigação, tá? Aqueles que quiserem ligar a câmera, toda aula minha eu dou um print da turma. Então eu vou dar um tempinho aí para aqueles que quiserem ligarem a câmera para eu poder dar um print e depois quem quiser eu compartilho essa imagem aqui para todo mundo. Tá? Então eu estou vendo aqui o Marcelo, o Luiz, a Dália, tá? A Célia, a Denise, excelente, a Josiane. Mais alguém? Não? As mulheres estão arrumando o cabelo. Então, eu vou contar até 3 aqui. Tá? Eu vou dar o print aqui. Então, vamos lá. Apareceu mais pessoas. Boris. Então, vamos lá. A Ellen agora. Então, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Valendo. Aí, jovens. Obrigado. Já salvei aqui. Deu o print na nossa tela. Boa noite a todos. Eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem lá no EAD Box, ok? E essa atividade que vai aparecer lá, hoje é quinta, eu devo colocar isso lá esse final de semana, sábado ou domingo eu vou subir com essa atividade, e ela que vai ser a nota de vocês desse módulo. Tudo bem? Vocês têm o meu contato é o valteir@gmail.com. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail. Tá bom? Boa noite a todos. Ok, boa noite. Bom final de semana. Tchau, professor. Boa noite. Boa Bom final noite de a semana. todos. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Tchau. Tchau. O Luiz vai assistir o Jornal Nacional agora.